Senhoras e senhores, estamos no ar e de volta. Aí vocês me perguntam, como é que pode estar de volta se essa é apenas a primeira edição do programa? Aí eu vou dizer para vocês que um dos maiores eventos de MMA do país está de volta. E para aumentar a curiosidade e a expectativa de vocês, eu vou convidar para acompanhar com a gente o primeiro vídeo de lançamento do evento. Durante uma década, o silêncio ecoou. Mas o Coliseu nunca foi apenas um evento. Foi palco de batalhas reais, onde guerreiros enfrentaram seus limites diante de milhares de olhos. Senhoras e senhores! Ali, cada segundo era a história sendo escrita. Cada queda, cada golpe, cada vitória era a alma do esporte sendo celebrada. E agora, ele está de volta. De volta à luta, para inspirar uma nova geração, para escrever uma nova história. O Coliseu está de volta, com a mesma essência. E com novos capítulos prontos para serem vividos. Olha só o que ele faz. Gigantinho trabalha, acabou! Está tudo acabado! E é isso, pessoal. Estamos oficialmente de volta ao cenário do MMA nacional. E para celebrar esse momento, estamos lançando o Coliseu Cast. Aqui nesse podcast a gente vai trazer informações, bastidores e um bate-papo muito legal com quem construiu e vai continuar na história do Coliseu Extreme Fight. Então, vamos trazer o nosso convidado de hoje, Marcos Paulo da Costa. Fala comigo. Obrigado aí, meu amigo. Participar aí desse momento histórico, que é o ressurgimento do Coliseu Extreme Fight, né? Que foi considerado um dos maiores eventos de MMA do Brasil. Na verdade, foi considerada a melhor organização em 2012 e em 2013. Exatamente. Né? E agora, em 2025, estaremos de volta já com uma primeira edição, a edição do retorno em 2025. Bom demais. E agora, ainda aqui na região Nordeste, mas fora aqui do estúdio, a gente parte para Natal, no Rio Grande do Norte, para falar com ele, que já fez parte do Coliseu, já foi gestor de equipe, de academia, de atleta e hoje será o nosso matchmaker. Habla comigo, amigo Gorka Sanchez Ricari. Seja bem-vindo também. Sim, como não. Salve, um prazer aqui estar com vocês aqui. E, felizão demais a volta do Coliseu aí, como já foi falado, né? O melhor evento que o Brasil já teve, estrutura ímpar, evento impecável. Já estive fazendo parte aí do outro lado e agora é um prazer imenso ter sido convidado para estar mediando aí os grandes combates. Bom demais, seja bem-vindo mais uma vez. E agora, obrigado. Por último, mas não menos importante, ele, o homem, a lenda, o global. Ele que tem tanta coisa para trazer para a gente aqui. Quero dar as boas-vindas também ao nosso diretor técnico, Flávio Almendra. Saudações a todos os amigos e amantes das artes marciais e do MMA nacional. Estamos de volta com o maior evento que abalou todas as estruturas do MMA no Brasil. É uma honra poder estar com vocês mais uma vez nesse evento que vai fazer história. É isso aí, Flávio, obrigado. Agradecer a vocês três feras aqui que vão escrever esse novo capítulo do Coliseu Extreme Fight. E a gente vai começar esse bate-papo aqui falando com o Marcos aqui no estúdio. Marcos, assim como o vídeo de lançamento, o Coliseu passou por um hiato, um silêncio que ecoou, como a gente fala no vídeo, mas felizmente estamos de volta aí, um evento que nasceu em 2011 e rapidamente conquistou destaque no cenário nacional. Como é que partiu? De onde foi que veio essa ideia do retorno do Coliseu? Durante essa década, né? Esses 10 anos, né? A última edição foi em 2015, em março de 2015, né? E durante esses 10 anos, em todo local, independente de onde fosse, sempre tinha alguém que conhecia o Coliseu e falava. Sempre estava na roda das conversas, ou em família, ou no barzinho. Onde tivesse, o pessoal falava e sempre estava na memória, né?
E veio agora o grande convite, o grande desafio. A gente viu o cenário nacional aí pedindo muito uma volta do Coliseu. E a gente decidiu votar, juntar a turma que fez história. Esses dois grandes nomes aí toparam estar junto com a gente. E a gente já veio para fazer uma edição em 2025, para mostrar a força do Coliseu e que ele realmente está de volta. E votou com tudo mesmo, porque nesse primeiro momento, nessas conversas, não teve nada de vamos planejar o Coliseu para 2026, não. É agora, a gente quer agora, vamos botar na prática, e o Coliseu já é uma realidade. E está todo mundo muito feliz com isso, movimentando o cenário do MMA nacional. E dando sequência aqui, eu queria fazer uma pergunta agora para o Gorka, que, como eu falei na apresentação, o Gorka participou do Coliseu como gestor de academia, de equipe, de atletas, e agora é o nosso matchmaker. Gorka, fala um pouco para a gente de como é que tem sido esse trabalho inicial, mas de construção de um card, um grande card para essa primeira edição do Coliseu Extreme Fight 2025. Rapaz, é muito prazeroso, né? A gente poder, como você falou, né? Eu já fiz parte de grandes cards do Coliseu, mas do outro lado da linha, né? Levando atletas para fazerem grandes lutas. Tive atletas disputando cinturão no Coliseu, tive atletas campeões do Coliseu. E agora eu estou me espelhando e estou me baseando na ideia, que sempre foi dar a verdadeira oportunidade para o cenário nacional, para a gente poder ter os melhores atletas, para poder ter os melhores nomes. Então, assim, cara, eu estou rodando Norte, Sul, Nordeste, estou rodando o Brasil aí, recrutando os melhores nomes, muita gente querendo, só em saber que voltou, a galera já está animada, já está feliz. Então, assim, é muito, muito bacana e muito importante, principalmente para o nosso Nordeste, que era muito carente de eventos. Então, essa volta está vindo já com tudo. E é importante destacar para quem está conhecendo o Coliseu agora que o evento é um evento originalmente alagoano, mas que reforçou as suas raízes no Nordeste e conquistou o Brasil, né? E eu queria até pegar nessa pergunta que eu fiz para o Gorka, aqui também uma fala do Marcos, porque nas primeiras reuniões a gente vem conversando que o Coliseu retornando agora, a gente vai construir algumas histórias, porque teremos luta de todos os tipos. Aí eu pergunto para vocês aqui, adiantar algum spoiler, sem nomes, mas a gente vai ter luta de atleta promissor, a gente vai ter atleta experiente, vai ter grande nome, vai ter luta feminina. Queria que vocês apresentassem para quem está assistindo aí algumas dessas novidades. Com certeza vocês podem esperar, assim, hoje em dia, uma das coisas que chama atenção são as mulheres, né? As mulheres, elas dão um verdadeiro show, então com certeza não vai faltar, que eu acho que é algo inédito no Coliseu. Eu acho que o Coliseu, porque na época não tinha tanta mulher, eu acho que a gente tá voltando já com a luta feminina, que promete aí, com 2 promessas, que em breve vocês saberão aí. Com certeza vamos ter luta de peso pesado, quem não gosta daquele nocaute que chega e estrala, então teremos luta de peso pesado também, teremos promessas, teremos atletas de renome nacional, vai ter de tudo, vamos ter de tudo um pouco. Mulheres, homens, pesados, levinhos, novos talentos, galera que está começando, então assim, tem para todo gosto, com toda certeza. É isso, Marcos, a gente vai procurar atender dentro desse card toda a comunidade do MMA. Exato. A certeza é única, é que vai ser um show, vai ser um espetáculo, vai ser uma noite realmente grandiosa, como o Coliseu merece que seja, né? A gente fez 12 edições, de 2011 a 2015, ganhamos prêmios, quebramos recordes de audiência no Brasil todo, e a volta tem que ser tão grandiosa como foi a história, né? A gente não vai estar também se abraçando muito ao passado, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Que a gente tem que ser muito mais apaixonado pelo futuro do que orgulhoso pelo passado. Então, a gente tem muito orgulho do que a gente fez, mas a gente está muito mais apaixonado pelo que a gente vai fazer daqui para frente. Exatamente. E trazendo agora o Flávio aqui para a conversa, porque o Flávio é um cara muito experiente. E eu não estou falando de idade não, tá, Flávio? Você é uma lenda, mas assim, a gente fala de experiência porque você já
atuou e atua em uma série de eventos do MMA nacional, internacional também, e a gente pode destacar duas situações. O Coliseu ele não foi eleito a melhor organização de MMA do ano, 2012 e 2013, à toa. Então, assim, desde aquele momento, o Coliseu ele trazia novidades. Então, assim, diante do que você vê, Flávio, no MMA de uma forma geral, durante toda a sua carreira, o que é que o Coliseu trouxe naquele momento de inovação, de novidade e que pode representar nessa sequência do evento? O Coliseu foi um evento que foi um divisor de águas no MMA nacional, pela forma como ele trabalhava toda a parte da infraestrutura do evento, o atendimento logístico aos atletas, o material que os atletas usavam, o tratamento nos vestiários para os atletas, todo o suporte para os atletas na perda de peso, quando chegavam no hotel para fazer a perda de peso, para estarem bem, para estarem aptos a se apresentar bem e fazer grandes lutas. Então, realmente, e na dinâmica, inclusive, da divulgação das lutas, o Coliseu realmente fez uma estrutura para os eventos antes que eu jamais tinha visto em nenhum evento nacional e que realmente virou, para os eventos que realmente queriam ser grandes, virou um marco a ser seguido. Então, eu vi ali o Coliseu como o implementador de grandes mudanças na mentalidade do MMA nacional. Muito bom, muito bom. E até pegando o gancho, nessa questão da estrutura, do que é que o Coliseu ofereceu para os atletas, para todos que participaram de uma forma geral, a gente tem aqui uma espécie de cenário aqui mostrando o tempo, acho que quase que uma linha cronológica do Coliseu, porque a gente tem aqui a nossa primeira logomarca do Coliseu, e lembrando que o Coliseu é um evento originalmente alagoano, teve a sua primeira logomarca, tem um cinturão aqui do peso meio-médio, mas a gente também tem aqui, ó, esse boné aqui, já numa sequência do evento, e principalmente os dois destaques do Coliseu, o prêmio de melhor organização de MMA do país, o prêmio Oswaldo Paquetá em 2012, e no ano seguinte, o prêmio Oswaldo Paquetá em 2013. Ou seja, começou em 2011 e no ano seguinte já estava ganhando como o melhor evento. Então, assim, o Coliseu trouxe muita coisa. E dentro desse tempo, Marcos, seria interessante a gente abordar aqui grandes momentos que o UFC teve. Então, assim, eu queria saber de você, o que é que mais te chamou a atenção? Acho que imagino que deve ter dá para escrever um livro de tanta coisa. Mas, assim, o que é que te marcou, né? Não precisa ser só uma, não, mas pode contar. Mas assim, nessa volta, né, quando a gente foi conversando, tudo, e realmente bateu o martelo e falou, vamos voltar e vamos fazer uma edição já de 2025, né? Aí eu fui fazer uma breve apresentação para ir conversando com algumas pessoas já interessadas. E eu comecei a pegar vídeos, fotos, e cada vez eu olhava e falava, puta que pariu, a gente fez isso mais de 10 anos atrás, e é uma coisa atual assim, sabe? Se você olhar padrão de vídeo, de estrutura, tudo assim, uma coisa que parece que foi mês passado, tudo. E a gente vendo os números, né? A gente teve a edição, acho que foi a edição 11 do Coliseu, que a gente transmitiu pelo Esporte Interativo na época, né? E pelo Space, que a gente teve 4.200.000 pessoas assistindo no Esporte Interativo e 900 e poucas mil pessoas pelo Space, mais 5 milhões de audiência no evento há mais de 10 anos atrás. Eu falei, poxa, e os números, né? Então, isso foi muito marcante para mim. Parecia que eu estava abrindo um baú que eu tinha enterrado há 10 anos atrás e estava vendo ali coisas ali que parecia que era um baú do tempo que são totalmente atuais, se você for ver. Então, isso, para mim, foi o mais marcante, né? Mas histórias aí que a gente passou nessas 12 edições, na verdade foram 12 edições profissionais e 27 amadoras, né? Que o Coliseu fez. A gente tem muita história. Eu acho que Flávio e o Gorka podem relembrar várias aí também. Eu acho que com certeza, né? O Gorka, na época, nos bastidores ali, com a sua equipe, com seus atletas, o Flávio também na arbitragem estava sempre vendo as coisas, mas, Gorka,
Traz pra gente aí alguma dessas lembranças que você tem do Coliseu durante esse tempo. Cara, tem uma que é muito marcante, que eu acho que serviu para profissionalizar os treinadores, né? Tinha muito o bom e velho jeitinho brasileiro, não é verdade? Então, a gente teve um caso lá tinha alguns treinadores que tinham muito problema com peso. Até hoje é um dos maiores problemas da luta, em geral, não sou do MMA, é o peso, né? A gente sabe o quanto é desgastante, o quanto é difícil para um atleta chegar no peso na categoria, o quanto ele coisa. Então, chegou a acontecer comigo, no momento, um caso inusitado do atleta, estava faltando não sei quantos quilos, do nada o cara tinha batido peso, e eu disse, rapaz, está errado, não tem condições, e a gente vai para lá, vem para cá, e vem. Fomos descobrir que a balança tinha sido adulterada por aquele atleta, e realmente ele tinha batido peso pela adulteração da balança. Então, assim, algo bem inusitado, que não acontece, mas que na época foi uma boa polêmica, foi legal, porque serviu para mostrar o profissionalismo, e tinha muito isso no cenário nacional. Não tem problema, eu não bato peso, pago um percentual da minha bolsa, a gente chega num acordo, e todo mundo é homem. Não, eu quero lutar, eu vou lutar, não importa se está mais pesado, se não está. E isso começou a ser usado de forma mais profissional, onde as pessoas começaram a segurar os seus atletas, a bater o pé e dizer, não, cara, se você é lutador, se você quer lutar, então você tem a obrigação de bater o peito, senão, infelizmente, você não vai lutar. Então, acho que é bacana. Na época foi um pouco constrangedor, digamos assim, mas é algo que eu acho que, como várias coisas que aconteceram no Coliseu, serviram de lições para o MMA nacional no geral. Exato, a gente tinha muito a questão da tolerância máxima para lutar, porque quem decidia depois era 600 gramas acima do peso, quem decidia era o evento. E a gente perdeu lutas principais de evento porque o cara não foi profissional. A gente era e vai continuar tão profissional que, beleza, até um certo momento quem decide é o seu adversário. Depois disso quem decide é o evento. E aqui a gente tem que seguir a regra. E nesse caso que Gorka relembrou aí, eu agora veio toda a recordação, o filme. Eu tava na montagem do evento, cheguei tipo 1h da manhã da montagem, fui deitar. Deu 4h da manhã, Gorka bateu na minha porta, falou, Marcos, tá tendo algum problema com a balança? Porque a gente trazia o atleta antes, para ele ter toda essa percada de peso confortável no hotel, né? Fechava um hotel, né? E ficava todo mundo no hotel ali, com sauna, para fazer, e a gente deixava uma balança disponível para a pessoa ir controlando o peso. E nesse deixar a balança disponível, adulteraram a balança, botaram um cálcio de esparadrapo amarrado dentro dela. Aí o interessante, 4h da manhã, né? Aí quando eu cheguei lá, aí tava um falando para um lado, tava certo, outro tava errado, certo e errado. E eu tinha me pesado quando eu botei a balança, né? Aí eu acho que ela tava 98 quilos, né? Aí quando eu subi na balança, 95. Aí eu falei, não, tá errado isso. Olha, vão todo mundo dormir, que eu vou dormir quando acordar eu resolvo isso. Porque você adoraria que tivesse certo, mas estava errado. Adoraria, mas estava errado. Aí eu falei, não, vai todo mundo dormir, tem alguma coisa errada. Quando eu acordar eu resolvo. Porque apesar isso era no outro dia à tarde, né? Ali era mais um controle do processo dos atletas. Aí quando eu acordei, primeira coisa que eu fiz foi procurar outra balança, consegui outra balança, levei, pesei de um lado pro outro, realmente estava errado, e quando a gente desmontou outra balança, tava lá o cálcio. Foi histórico isso mesmo. Histórico mesmo, viu? São causos, né? Eu assim, eu acho que acho que Flávio pode comentar bastante, era nos bastidores da luta a questão do material, né? Onde o pessoal não estava acostumado com esse profissionalismo que o Coliseu tem. A gente dava todo o material, né? E sempre tinha problemas com esse material, né? Pois é, Marcos. Então, a gente foi o primeiro evento a entregar um kit para os atletas com as bandagens, com o esparadrapo, com tudo que o atleta precisava para se apresentar bem. E os atletas não estavam acostumados. Inclusive, isso já era uma diferença, porque atletas de equipes mais bem colocadas tinham materiais de melhor qualidade e levavam uma certa vantagem na hora da confecção da mão. E aí o Coliseu acabou com essa diferença e deixando que todos fossem
igualados ali. E, cara, isso deu realmente muito problema, porque atleta que não estava acostumado, não sabia usar, atleta que queria usar o que trazia de fora e a gente não podia deixar. Mas realmente isso foi uma das coisas que mais marcou as organizações naquele tempo. Só dando sequência aqui, porque vocês contaram cada um, e cada um de vocês trouxe aqui algumas passagens, né, algumas lembranças do Coliseu. E assim, eu sou jornalista, né? Há mais de uma década, e eu sempre trabalhei divulgando o esporte de uma forma geral, ou seja, profissional ou amador também. E quando eu recebi o convite para trabalhar, né, junto com a turma do Coliseu, foi um mundo novo para mim, porque eu tinha uma visão externa. Foi daquele momento da bolha, praticamente, ali, do UFC, de Anderson Silva, de Vitor Belfort, Shogun, Cigano, enfim. E eu passei a ver toda aquela estrutura ali de perto. Então tem muita coisa também que eu vi ali que foi bem curiosa, bem legal. Mas eu queria falar, Marcos, assim, pra galera que tá lembrando do Coliseu ou que tá conhecendo o Coliseu agora, só para mostrar que, tipo, o Coliseu ele ofereceu não só em termos de pagamento de bolsa, mas de estrutura para os atletas no hotel, de alimentação, de evento bem organizado, transmissão, tudo isso, mas também é interessante porque a galera gosta de ver nomes, quem foi, o que é que conquistou e tal. E pelo Coliseu passaram grandes lutadores que se destacaram a nível nacional e internacional. Eu queria que nós quatro aqui, a gente pudesse aqui, o Marcos lembra alguém, se vocês lembrarem também, compartilhar aqui para que a galera saiba da grandeza do Coliseu, de estrutura, mas também de grandes nomes que passaram pelo nosso evento. Então, eu tive o privilégio de arbitrar uma luta épica, que foi do Pau Bananada contra o Gilbert e o Durinho Burns, que hoje ainda está no UFC. O Durinho é um dos maiores nomes do Brasil e figura até hoje no maior evento do mundo, o UFC, e foi um garoto que lutou no Coliseu. Inclusive, uma luta que deu trabalho, hein? Uma luta que deu um trabalhar, verdade. Foi a terceira luta dele no MMA, né? Ele vinha ali vem do jiu-jitsu, campeão mundial, tinha todo um histórico ali de treinador do Belfort. Isso. Aí no auge ali da luta do Belfort com o Anderson Silva, o Bananada também era um cara que treinava ali com o Anderson, era o pupilo do Anderson. Era o sparring do Belfort contra o sparring do Belfort. Do Belfort contra o sparring do Anderson. Aí a gente foi ali, casou essa luta, e no primeiro evento não bateu peso, o Durinho não bateu peso, ele tinha muita dificuldade de bater peso, tudo, e a gente mesmo, o evento barrou essa luta, o adversário não aceitou, a gente barrou a luta, e durante o evento eles se desentenderam ali, um dizendo que o outro não queria lutar, tudo, e a gente acabou marcando para outro evento a luta, e a luta aconteceu. Eu me lembro que quem me deu essa notícia, esse evento da queda da luta do Durinho contra o Bananada foi o evento da Music. Isso. Não é isso? E eu me lembro, assim, já que a gente tá falando de grandes nomes que passaram pelo Coliseu, eu me lembro que eu estava lá como jornalista e quem me deu a notícia de que a luta não ia acontecer mais foi o César Mutante. Sim. Que era um companheiro de treino do Durinho, assim, do ambiente ali do Belfort também. Mas outros nomes também passaram por aqui, não é isso? Exato. Leandro Eagle, que tá hoje ainda no Bellator, né? Luta no Bellator. Hoje em dia, atual atleta do PFL. Ele lutou aqui com a gente, né? O Alex Cowboy, que teve passagem pelo UFC, lutou aqui. Jussier Formiga. Um cara que, assim, que de certa forma me marcou também por ter passado por aqui, por eu ter entrevistado, gravado com ele na época do Coliseu, e que depois, quando eu vi que estava no UFC, assim, fez algumas boas lutas, e uma delas contra uma lenda do jiu-jitsu, do MMA, que foi o André Muniz, que, assim, pra gente aqui era o André Sergipano, que depois, bons anos que passou por aqui, foi lá no
no UFC e, cara, ele ganhou e, tipo, quebrou o braço do Ronaldo Jacaré. Então eu disse, porra, o cara passou aqui pelo Coliseu e tá lá no UFC fazendo uma luta contra uma lenda que, de certa forma, é o Ronaldo Jacaré. Eu acho que o Leleco, que é de Salvador, Leleco. ele chegou a lutar no UFC Chegou também. também no UFC. Ele era o nosso detentor de cinturão do peso pesado. Ele pegou uma luta, eu acho que... Eu lembrei dele esses dias, porque ele pegou uma luta aqui no Brasil, num evento aqui no Brasil. Acho que uma luta tinha caído e caiu no colo dele a luta, ele aceitou lá. Acho que perdeu, mas fez o nome dele dentro do... Fez o nome. Foi, Fez o nome. exato. Assim, Cara, eu acho que de toda a galera que passou aí, o próprio Besouro, que é de Maceió, o Javante Soldado, ninguém aí pode não ter chegado até no UFC, mas todos fizeram grandes carreiras, lutaram internacionalmente. Sim. Eu acho que, tipo, 90% dos grandes nomes fizeram carreiras internacionais, chegaram em grandes eventos, lutaram na Europa, lutaram nos Estados Unidos. Realmente, é como eu falo. Exato. Porque, na verdade, naquela época, era a vitrine do MMA Nacional. E agora será a vitrine do MMA Nacional novamente. Então, assim, grandes nomes passaram e podem esperar aí que em breve, e eu digo em breve porque vai ser muito rápido, aí em poucas edições aí teremos grandes nomes despontando novamente. E eu falo, a gente vai ser até injusto aqui de ter esquecido alguém, porque Sim. foram 12 edições, tantos lutadores, Muita né? gente boa. Muita gente boa, Muitas histórias. O Cassiano Monte. Tito, Cassiano. teve Tigra, edição com boxe. Edição com boxe foi muito legal. Com kickbox também. Fazendo a volta de uma lenda do kickbox mundial, campeão mundial, fazendo a Isso. despedida aí em Maceió, que eu tive esse Canuto. privilégio de arbitrar essa luta com o maior adversário dele. Foi realmente... Exato. Foi lendária essa luta. Foi o Canuto contra o Pinho, né? Sim. Exatamente, Pinho, o Médio Canuto. teve a volta Exatamente. dele. Ele nunca tinha feito uma despedida, a gente proporcionou esse momento ali. O sobrinho dele lutou no mesmo evento também, estreando. Foi, então assim, a gente teve o alagoano Thiago Jambo, que lutou a primeira edição, lutou essa edição também, e depois teve passagem pelo TUF Brasil. E só falando de TUF, eu lembrei agora também do Daniel Sarafian. Daniel Isso. Sarafian Vários lutou. nomes. O irmão dele lutou aqui. O irmão Guilherme. dele lutou aqui, o Guilherme Sarafian, Guilherme exato. Sarafian, o irmão e dele o lutou Daniel aqui. é que passou pelo TUF também. E Isso. assim, além de grandes nomes que lutaram, a gente teve grandes nomes do MMA que estiveram aqui, como Corner, acompanhando. A gente teve as grandes equipes do MMA no momento que explodiu o MMA aqui no Brasil. Vocês podem me corrigir ou acrescentar aí, como Time Nogueira, a Nova União do Rio Grande do Norte, né, que é a base deles, né? Nova União do Rio de Janeiro, Dedé Pederneiras, ou seja, muita gente boa que passou por aqui e fez parte dessa nossa história. Exato. Assim, De fato, as maiores equipes do Brasil fizeram parte do Coliseu. Isso aí é fato. É um fato. Muito. Mas assim, a última luta do Coliseu, da edição 12, em 2015, foi o Máquina da Dor e o Berinja. Anderson Berinja. Anderson Berinja. Disputa cinturão. Foi uma luta também histórica. Essa luta tava nesse ressurgimento do Coliseu, vendo arquivo, vendo coisa, procurando coisa na internet. Eu fui ver um vídeo da pesagem deles, né? Que tava pegando fogo, isso. Até no hotel a gente teve que conter os ânimos lá. A rivalidade foi grande. Exato. O vídeo tem mais de 1.800.000 visualizações no Facebook, né? Que na época o Facebook era a rede social do momento. Então assim, há mais de 10 anos, 1.800.000 vídeo da pesagem deles se pegando lá. É muito grande, muito grande. Não, eles viraram o centro das atenções do MMA na época. Então, assim, foram os nomes que, explodiram realmente no cenário justamente por causa dessa rivalidade. E eu me lembro, inclusive, de alguns bastidores, né? Esse talvez, acho que foi meu segundo evento trabalhando junto com a turma do Coliseu, e eu me lembro que foi no
Coliseu de Arapiraca, no ginásio João Paulo II. Então, lá na estrutura, onde faziam as divisórias com aqueles tapumes lá, com os atletas para aquecer, aquela coisa toda, velho, de um lado tava a turma do Eduardo Maquinadador, acho que era da Full House, não é isso? Full House, é. Da Full Full House. House. Que eu acho que é de Minas Gerais, não é isso? Isso. Exatamente. Isso. E do outro lado a equipe do Berinja, o cara aquecendo lá e os caras se provocando, gritando, aquela coisa toda. E me recordo que houve uma grande repercussão dessa luta e o Berinja era considerado favorito. Mas o que aconteceu foi que o Maquinadador finalizou, né, aquela luta ali. Todo mundo, de certa forma, ficou muita gente ali em silêncio no ginásio, mas é mais um capítulo do Coliseu, né, Marcos? Exato. Aqueles eventos que a gente fazia em Arapiraca eram históricos. O ginásio muito propício para evento, bonito, a estrutura ficava muito bonita, a transmissão ficava muito bonita. Eu acho que tem a primeira edição que a gente fez lá. Lembra, mestre Flávio? A primeira edição lá em Arapiraca. Lembro. Teve uma luta lá em Arapiraca, na primeira, tinha um lutador da cidade de Arapiraca contra da cidade vizinha, Palmeira dos Índios. E a gritaria era tão grande, o público estava tão fechado na luta que a gente não conseguia ouvir a buzina. A gritaria era ensurdecedora. Exato. A luta foi realmente fantástica. E eram atletas que estavam começando. Não, O público realmente era muito receptivo, né? Faziam questão de vibrar junto. Eu lembro, nesse evento, essa luta, a gente teve que até mudar a colocação dela no card, porque a gente viu a torcida tão inflada ali que a gente solicitou lá um reforço na segurança com a Polícia Militar. E estava esperando esse reforço da Polícia Militar chegar para a gente botar a luta. E por enquanto que não chegou, a gente adiantou outras lutas, a gente mudou a colocação do card. E foi isso. A luta começou, a gente não conseguia escutar nada. A buzina tocava no final do round e a gente não escutava a buzina. É verdade. Gente, vocês estão vendo aí que o tempo passa rápido. Quando a gente vai lembrar aqui esses 10 anos, né, ao todo, né, de história, desde o começo até essa retomada, tem muita coisa, tem muito assunto, e esse é apenas o primeiro episódio do Coliseu Cast, onde a gente vai poder trazer notícias, informações, entrevistas, e esse bate-papo legal, descontraído aqui que a gente está tendo nesse primeiro episódio. E eu queria aqui, né, pedir a vocês as considerações finais desse nosso primeiro episódio. Começo com o Gorka. Gorka, o que é que você deixa de recado para a galera, os amantes do MMA aqui no Brasil? O que é que você pode dizer para essa sequência do Coliseu Extreme Fight? Rapaz, eu digo a eles que sigam as redes sociais do evento, porque vai vir muita coisa boa aí, vai vir muito nome bom, para eles poderem ficar ligados, porque, assim, tem muita história que vai começar a ser contada a partir de agora, e eles não podem perder, porque vai revolucionar novamente o cenário do MMA do estado, do Brasil, na verdade. Muito bom. Eu vou substituir aqui o Almendra por a lenda. Deixa o seu recado final aqui pra gente. Eu faço as palavras minhas, as palavras do Gorka. Pessoal, fiquem de olho nas redes sociais, curtam, compartilhem, comecem a seguir, porque realmente a organização vai fazer mais uma vez a revolução do MMA nacional, trazendo grandes eventos, proporcionando para todos os amantes grandes shows. E eu tenho certeza que quem gosta de MMA, quem gosta de luta, vai ficar fascinado, vai ficar fã do que a gente está produzindo para vocês. Força e honra. Muito bom, mestre, muito bom mesmo. Obrigado, viu? Presidente, deixa o seu recado final. Eu acho assim, 2 grandes recados, né? Um é, a gente está muito mais apaixonado pelo nosso futuro, pelo que a gente vai fazer daqui para frente, do que orgulhoso do passado, né? Por mais história, por mais credibilidade, prêmios que ganhamos no passado, aí a gente tem muito orgulho disso,
Mas o futuro a gente vai honrar o que a gente fez no passado e a gente está muito mais apaixonado por isso. E também que o Coliseu ele não retorna para ser um evento, né? Porque o Coliseu nunca foi um evento, né? Ele foi um movimento para proporcionar ali a cultura das artes marciais em vários estágios da vida, né? Então a gente promoveu evento amador, ações sociais, aulões e tudo isso a gente vai retomar a ser feito. Então é um movimento para valorizar as artes marciais como um todo. O evento é a ponta do iceberg que aparece, que todo mundo vê, mas toda a parte que a gente fez social, a gente também vai retornar a fazer. E esse foi apenas o primeiro episódio do Coliseu Cast. Então convido vocês que acompanhem as nossas redes sociais, que vem muito mais por aí. Até a próxima. Os!